Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hardware para falar com vocês sobre o LHR da NVIDIA, o Light Hash Rate, aquela tecnologia que a NVIDIA colocou nas suas placas para limitar um pouco a performance da mineração. Oficialmente caiu, ela foi quebrada por inúmeros softwares, começou com um, depois foi se espalhando. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o que aconteceu, o que é o Light Hash Rate, as minhas opiniões sobre isso e o que deve acontecer no mercado. Muitas pessoas estão pensando assim, pô, agora que as placas de vídeo vão disparar de preço, afinal, elas não são mais limitadas na mineração. Enfim, vamos bater um papo bem franco e tranquilo aqui com vocês acerca do LHR. Vamos começar aqui, pessoal, com um breve resumo sobre o que houve no passado, né? Lá em 2017, vocês lembram que teve uma onda de mineração. As placas de vídeo ficaram caríssimas, ficaram faltando nas lojas. Eu lembro de ver 1060 custando mais de 3 mil reais e o mercado virou uma bagunça, mas os fabricantes ganharam rios de dinheiro, né? Acaba pegando mal para o consumidor gamer, quando ele olha para o fabricante e vê ele vendendo placas num preço absurdo, as pessoas não entendem muito bem o que estava acontecendo e de qualquer forma o fabricante lucrou como nunca. E isso voltou a acontecer em 2021, quando o Ethereum subiu ali por volta de dezembro de 2020, ele disparou ali junto com outras criptos, por exemplo, o próprio Bitcoin, e as pessoas voltaram a praticar a mineração. Isso está rolando desde então, né? Na verdade nunca pararam de minerar Ethereum, mas começou uma nova onda da mineração. E aí a NVIDIA apresentava placas muito rápidas para isso. Se você vê a 3090, ela faz 120 MHz, uma 3080 faz 95, se eu não me engano, 3070, 60, 3070 Ti, 60 MHz por segundo também, enfim. E aí essas placas começaram a ficar muito caras. Eu lembro que aqui no Brasil uma 3080 no lançamento era 5 mil e pouco, essas placas foram para mais de 10 mil, 3070 que se achava por 4 mil e pouquinho, foi para mais aí de 5, 6, 7 mil reais. As placas ficaram realmente muito caras e continuou assim os próximos lançamentos. E a NVIDIA veio a público falando assim, olha, nós vamos limitar essas placas na mineração, o que é controverso, afinal você está comprando um hardware que está sendo limitado propositalmente para que você não execute certa tarefa. Se eu não me engano, teve até alguns problemas judiciais lá nos Estados Unidos, mas enfim, não posso afirmar aqui porque eu não sei a história a fundo. Mas a NVIDIA disse que iria criar uma limitação, e ela fez isso em primeiro lugar na RTX 3060, foi a primeira placa que trouxe isso, mas passou 2 semanas e os caras conseguiram liberar isso apenas usando um driver que foi vazado e o uso de um dummy HDMI que simulava o uso de um monitor e um riser estendendo de x16 para x16, assim você conseguia simular que estava usando o seu computador dentro de uma rig e os caras conseguiram minerar tranquilamente na 3060 no seu máximo potencial. A NVIDIA então lançou oficialmente o programa LHR para as placas que vieram depois, então 3080 Ti, 3070 Ti e todas as placas que já estavam no mercado, ela relançou elas como LHR. Então você teve 3080, 3070, enfim, todas as placas que tinham menos a 3090. A 3090 nunca teve LHR, ela sempre continuou minerando no máximo potencial, supostamente porque não é uma placa para jogos, embora eu lembro de ver na própria página da NVIDIA falando a 3090 é a placa mais forte para jogos do mercado, mas enfim. Então ela criou esse programa LHR, as placas passaram a receber esse selo LHR e a justificativa era, olha, nós queremos deixar as placas para os gamers, e isso é um pouco controverso. Eu já falei sobre isso no ano passado, que na minha opinião o LHR ele surtiu o efeito contrário, na verdade, porque o minerador que comprava uma placa para fazer 100 MHz, por exemplo, ele passou a ter que comprar 2 para fazer a mesma coisa, porque elas eram limitadas mais ou menos a 50%. A NVIDIA criou um programa que, na minha opinião, acabou até fazendo com que vendesse mais e mais placas ainda, ou seja, os estoques continuaram muito limitados e isso acaba fazendo com que o preço continue alto. Afinal, se a demanda por placas fica muito alta, a tendência é que todo o mercado se ajuste em torno do aumento de preço, tá? Em qual momento o preço das placas foi realmente cair? Quando a demanda caiu. Quando ela caiu? Quando o Ethereum caiu e ficou muito difícil, porque a dificuldade da mineração é proporcional à quantidade de pessoas, na verdade é até exponencial, de acordo com a quantidade de pessoas que vão entrando na rede e vão aumentando esse poder. Então quanto mais hash rate na rede, maior a dificuldade
isso significa que os ganhos são menores. Então a lucratividade foi caindo ao longo de 2021, chegamos hoje num ponto onde o Ethereum está em baixa, e já faz vários meses que a mineração está em baixa também, e as pessoas pararam de comprar placa de vídeo. Por quê? Existe uma expectativa que em 2022 o Ethereum deixe de ser minerado, fala-se ali no terceiro trimestre, quarto trimestre, enfim, pode ser adiado novamente como já foi várias vezes. Então o fato é que os mineradores não estão comprando placas, tá? Eu converso com várias pessoas, amigos meus que têm aí 20, 30, 50 placas de vídeo, eu conheço amigos que têm mais de 100 placas de vídeo minerando, e os caras não estão comprando placas. Por quê? A dificuldade está muito alta e os preços ainda estão relativamente altos, eles estão melhorando, mas estão altos ainda. Então, só nesse momento que a demanda caiu e o Ethereum caiu também, que as placas de vídeo ficaram mais baratas, atreladas ao dólar, enfim. Então, isso de fato foi mais efetivo para a queda dos preços e maiores estoques, ou seja, corta a demanda caiu, ok? Enfim, então, na minha opinião, o LHR, ele foi uma jogada de marketing maravilhosa da NVIDIA, essa é apenas a minha opinião, tá? Aonde ela ficou bem na fita para os gamers, mas na verdade ela acabou vendendo mais placas ainda, afinal o minerador precisava comprar mais placas para fazer o que ele fazia antes nas placas antigas não LHR. Ok, essa é a minha opinião, não estou pontuando nada, não estou dizendo que é isso, é apenas o que eu acho, baseado no mercado. Agora vamos falar sobre os tipos de LHR. O V1 foi aquele da 3060 que caiu rapidão, apenas com driver. O V2 é o que está até então no mercado, e ele foi desbloqueado parcialmente pelo software de mineração. Eles não conseguiram 100%, mas conseguiram ali algo em torno dos 75%, se não me falha a memória. E tem o V3. O V3 ele veio nas placas novas, como a 3080 de 12 GB e a 3050 de 8 GB. Essas placas não quebraram a mineração delas. Elas continuam limitadas no Ethereum. As que foram quebradas foram as V2, que é boa parte das placas que tem no mercado. Então você tem 3060, 60 Ti, 3070, 70 Ti, 3080, 3080 Ti, foram liberadas a mineração através de vários softwares. Então o que houve, pessoal? Foi no dia, se não me engano, 6 ou 7 de maio, que o NiceHash, que é uma plataforma de mineração, que você aluga o seu poder de mineração dentro daquela plataforma, anunciaram que o software deles, o Excavator, havia conseguido liberar o potencial em 100% das placas LHR, então não havia mais algum tipo de limite como havia antes. Agora, as minhas hipóteses para isso, a primeira é que os caras do NiceHash conseguiram de alguma forma ali fazer uma engenharia reversa, conseguiram entender a forma como o algoritmo funciona e quebraram isso, tá? A segunda forma, eles compraram dos hackers russos, aquele vazamento, lembra que tinham invadido a NVIDIA, os caras disseram que tinha o algoritmo do LHR e pediram um resgate lá, pediram para a NVIDIA tirar o LHR, a NVIDIA não tirou, talvez eles compraram desses caras, é uma hipótese, né? A terceira hipótese que eu crio aqui é que talvez alguém de dentro da NVIDIA ajudou, talvez um ex-funcionário, alguém que conhecia o algoritmo, passou isso ou de forma grátis ou de forma paga, né? De forma paga, obviamente, para lucrar alguma coisa em cima, e de forma grátis, às vezes, para ajudar até a própria NVIDIA. Afinal, a gente está falando de uma série que está acabando, daqui a pouco vai vir as RTX 4000 e desovar as placas, faz bastante sentido às vésperas de um evento desse. Fora que o Ethereum, como eu falei para vocês, existe uma expectativa que até esse ano não dê para minerar mais, então a hora de vender placas LHR seria agora, né? Antes que as pessoas percam completamente o interesse por essas placas. Então, essas são as três hipóteses. Não estou dizendo que é uma ou outra, apenas o que eu acho que pode ter acontecido. Diga aqui nos comentários se você tem uma quarta hipótese, qual dessas faz mais sentido para vocês. Então começou com o NiceHash, mas começou a se espalhar isso. O NiceHash é apenas via Windows, e agora já tem softwares como o NBMiner, T-Rex Miner, que suportam via Linux, ou seja, no Hive OS, que é um dos sistemas mais usados do mundo para mineração em larga escala. Então isso já está funcionando no Linux. Significa que as grandes fazendas de mineração já estão atualizando nesse momento, ou já atualizaram para receber o máximo potencial. E de fato, pessoal, está funcionando. Não é que nem aquele desbloqueio fake que teve uns meses atrás, que era um scam. Não, funciona. O desbloqueio LHR aconteceu, é fato. Oficialmente, o LHR V2 está morto, ok? Agora, pessoal, as pessoas estão preocupadas sobre os preços. É importante que vocês compreendam, eu falei agora há pouco para vocês,
que quando aumenta muito o poder de rede, automaticamente aumenta a dificuldade e os lucros caem, porque é proporcional à quantidade de hash que está ali. Isso aconteceu com o Bitcoin lá atrás, quando entrou muitas ASICs, muitas máquinas que faziam muito hash rate, a lucratividade caiu demais. Isso faz com que os pequenos mineradores abandonem, porque acaba que eles gastam muita energia em relação ao que estão ganhando, atrelado ao fato do Ethereum estar num preço muito baixo nesse momento, perto do que esteve ali entre outubro e novembro do ano passado, onde foi a segunda alta dele. Enfim, então, nesse momento, as pessoas estão recebendo mais hash rate nas suas placas LHR. Então as pessoas estão ganhando aí cerca de 30% na performance, e isso deve trazer a curto prazo um pequeno aumento na lucratividade para eles, mas a médio e longo prazo uma queda brusca na lucratividade. Afinal, de repente, você tem lá, vamos supor, um petahash de mineração, eu não sei o número exato, mas de repente você passa a ter 1.5 petahash. Caramba, cara, aumentou muito o poder. A lucratividade vai cair. É claro que as grandes fazendas não têm só as placas RTX 3000. Os caras que mineram desde o começo estão minerando com 570, 580, enfim, as placas 16 NVIDIA que também mineram, as placas AMD que nem são afetadas por isso. Então, assim, não dá para dizer o valor exato de como isso vai afetar o mercado, só observando mesmo, porque é algo inédito até então, a gente não tinha passado por algo desse tipo. Mas é fato que as pessoas estão preocupadas, mas esse aumento no hash rate pode fazer o efeito contrário que as pessoas estão pensando. Agora as placas vão subir. Pelo contrário, as placas podem continuar num preço muito próximo do que estão, porque a dificuldade vai aumentar, vai ficar pior ainda ganhar grana nisso. Então, assim, se a lucratividade cai, eu vou comprar mais placas? Não parece fazer muito sentido, embora, claro, tem pessoas que querem investir mais. Enfim, vamos falar sobre os preços, então, que está totalmente relacionado a isso. Pessoal, no primeiro momento, eu acredito que os preços não devem alterar bruscamente como esse aumento no hash rate, tá? Como eu expliquei para vocês, a dificuldade aumenta, o interesse das pessoas cai porque a lucratividade vai cair proporcionalmente também, tá? Eu já observei em alguns sites aqui que algumas placas já subiram justamente no dia que foi desbloqueado. Algumas placas já deram pump. Por exemplo, 3080 Ti, 3070 Ti. São placas que ganharam muito poder quando você desbloqueou o LHR delas, ok? Mas é bom a gente ficar de olho. A gente sabe que boa parte das pessoas buscam placas abaixo de uma 3060, uma 6600 XT. Essas placas AMD, como eu disse, não devem ser afetadas. As placas 1660 Super, 1660 Ti, 2060 Super, 2060 não devem ser afetadas também porque não são placas LHR, então já não tinha nenhum tipo de limitação. As placas devem seguir da mesma forma. 3050 não deve ser afetada porque é LHR V3, ela não foi quebrada. 3080 de 12 GB, como eu falei, também não deve ser afetada, tá? Agora, as placas que são as LHR mais populares, como 3060, 3060 Ti, 3070 Ti, essas sim a gente tem que ficar de olho no mercado. Minha opinião, não deve alterar tanto o preço assim. Tem um site aqui do Rafa Tech, é um cara que eu conheci numa live que eu participei com ele, ele mostra ali as placas que rendem mais pelo menor custo possível, ou seja, o menor preço de hash rate. E se você olhar ali, as placas que ele está listando aqui, no caso, são a 3060, tá? A 3070 Ti, a 3080 e a 3060 Ti. Essas são as placas RTX que mais estão sendo visadas no momento, porque com esse novo desbloqueio, elas estão rendendo mais do que rendiam antes e o preço ainda está relativamente bom. Nos últimos meses o preço vem caindo. Então, assim, talvez essas placas sofram algum tipo de aumento se os mineradores se sentirem empolgados para ir comprar essas placas. Porém, como eu disse, eu acredito que isso não vai acontecer. Afinal, aumenta muito o hash rate, o que acontece? A lucratividade cai, já repeti isso várias vezes para vocês. Então não me parece, nesse momento, essa altura do campeonato, uma decisão tranquila, uma decisão sábia, continuar investindo em hardware para mineração, sabendo que o futuro é incerto, sabendo que o Ethereum 2.0 pode chegar nesse ano, camada de consenso, como eles já falaram, outras moedas podem não aguentar esse grande hash rate que tem no Ethereum. Então quando você, vamos migrar para Ergo, vamos migrar para Heaven Coin, essas criptos, a estrutura delas não pode aguentar
tanta hash rate que tem no Ethereum. O Ethereum é a segunda maior cripto do mercado do lado do Bitcoin. Enfim, temos ainda bons preços, tem tido promoções, é a hora de você observar o mercado e analisar se é a hora para você comprar ou não. Aqui na descrição eu coloco os nossos patrocinadores, Terabyte Shop, que sempre tem excelentes preços de placas de vídeo aqui no mercado brasileiro, Amazon e AliExpress, que tem hardwares e coisas aleatórias como smartphones, consoles, qualquer coisa que você quiser e for comprar nas 3 lojas, clique no link que está aparecendo aqui embaixo, em uma das 3 lojas ou nas 3, faça suas compras, assim você está contribuindo para que esse canal se mantenha no ar. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado das informações. Deixe nos comentários aqui o que você achou, vamos bater um papo acerca do LHR. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.